Olá, graça e paz da parte de Deus, da parte do Espírito Santo e da parte de Jesus Cristo para todos nós nesse dia. Sabe, nós queremos aprender de Deus, estamos aqui para que a sua graça nos alcance, que a sua paz seja real em nossa vida. E Jesus diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nós estamos aqui para receber as bênçãos de Deus, é por isso que nós vamos meditar na sua palavra. Então nós vamos falar hoje sobre um assunto que é muito divulgado, mas pouco entendido, com relação ao estado do homem na morte. Sabe, o homem, a morte, a alma é imortal ou a alma é mortal? A gente morre mesmo, ou quando você morre, você passa de um estágio para outro, ou seja, é reencarnado sucessivas vezes até se tornar um espírito iluminado? Ou quando morre um crente, um homem bom, vai para o céu? Quando morre uma pessoa má, ruim, vai para o inferno? Ou se não, quando morre uma pessoa que está aí intermediário, vai para o purgatório? E aí, como é que a Bíblia diz isso? Sabe, esse é um assunto que tem sido muito divulgado entre as pessoas. A gente tem visto pessoas morrendo o tempo todo, e aí as pessoas não sabem. E aí, por não saber sobre esse assunto, o que a Bíblia traz, elas começam a acreditar naquilo que Hollywood traz, né? Os filmes, os seriados. E aí as pessoas são enganadas em relação a esse assunto. Então nós precisamos ir para a fonte da verdade pura, cristalina, que é a palavra de Deus, para entendermos qual é o estado do homem na morte. Quando o homem morre, ele tem consciência ou não tem consciência? Ele sabe de alguma coisa? Ele foi para algum lugar? Foi para o céu, para o seio de Abraão? Foi para o inferno? E aí? O que você me diz? Então nos acompanhe para que você aprenda sobre isso, porque educação, nós só aprendemos alguma coisa pela repetição. Nós precisamos aprender a cada dia. Por isso nós vamos orar, porque sem Deus, nada do que eu vou falar aqui tem sentido. Nada vai trazer a convicção que você precisa e não vai mudar a sua vida. É só o poder de Deus, não é o que eu falo, é o poder de Deus. Por isso nós vamos orar para buscar a sua presença. Amado Deus, querido Pai, que o Santo e Bom Espírito esteja aqui na minha vida, na vida desses teus filhos que vai ouvir essa mensagem. Que o Senhor possa impactar o coração e a mente desse teu filho, para que ele aceite e viva essa verdade com relação à morte do ser humano que a Bíblia traz. Nos ajude, é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aqui está. Primeiro texto para a gente compreender essa questão da morte, nós precisamos compreender como surgiu a vida. E aqui, ó, Gênesis é o primeiro texto clássico para a gente perceber como foi que a vida surgiu. E aqui diz o texto bíblico, capítulo 2, verso 8, 2 verso 7, diz assim, ó, 2, 7, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Então Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então o ser humano, eu e você, fomos formados do barro. Deus pegou o barro lá, e foi Adão, modelou Adão. Ali estava um boneco Adão, sem vida, estava morto, tinha todas as características, mas não tinha vida. Aí Deus, que é o Senhor da vida, ele se abaixa e sopra ali nas narinas, e o homem passou a ser uma alma vivente. O homem não tem, ele é uma alma. Então a alma sou eu, é você, que é o quê? O barro mais o sopro igual à alma vivente. Esses somos nós. Não existe uma entidade vagando aí como uma alma para espantar, para amedrontar as pessoas. Não. Adão só se tornou uma alma pelo barro que Deus fez aquele boneco e soprou. Essa é a vida. E a morte é o processo inverso, que diz aqui Eclesiastes. Olha só, vamos lá para Eclesiastes, o sábio Salomão, ele fala sobre isso. Depois de Provérbios, nós vamos chegar lá, Eclesiastes, capítulo 12, verso 7. Veja só, aqui agora é a morte, é o processo inverso da vida. Veja só, capítulo 12, verso 7, diz assim: e o pó volte à terra como era,
e o espírito volte a Deus que o deu. Olha, você entendeu? E o pó, o corpo, volta à terra como era, e o espírito volta a Deus. Aqui está feita uma tradução que não seria espírito, seria ruá, sopro, a vida que veio de Deus, agora ela não mais existe. Ou seja, e aí então o pó volta à terra de todos como era, e o sopro, aqui fala o espírito, volte a Deus. De quem? Só os bons? Não, fala de todos. Então, as pessoas usam esse texto para dizer que quando morre um cristão, uma pessoa boa, o seu espírito está com Cristo, sabe? Não, o que está com Cristo aqui é a vida de todos, porque todos têm o sopro, a vida que veio de Deus. Quando o corpo volta à terra, o sopro volta a Deus, porque foi Ele que deu. Qual a primeira característica que eu e você percebemos quando uma pessoa morre? Ela para de respirar. Ou seja, aquela vida, o ruá, ou no grego pneuma, que é cavidade que contém ar, deixa de existir. E aí volta para Deus de todos, porque Deus é o Senhor da vida. Entende isso? Agora, e quando a pessoa morre nessa situação, ela tem consciência de alguma coisa? Ela foi para algum lugar, ela tem consciência? Aqui agora é Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 6, para ficar claro para você. Olha como esse texto é claro e libertador para mim e para você. 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Acabou. Amor, ódio para sempre pereceram. Eles não têm mais parte do que se faz aqui nessa terra. Acabou. Então quem morre, para você entender, segundo o texto aqui, não sabe nem que está morto, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Ele entrou para o sono da morte, o sono da inconsciência. Quando a pessoa morre, ela não lembra mais de nada, não recebe homenagem, nada, acabou. É o sono da morte. Por que eu falo que é sono da morte? Porque Jesus diz isso. Jesus diz isso quando foi ressuscitar Lázaro. Eu quero acompanhar com você aqui, João agora, capítulo 11. João capítulo 11, Lázaro, seu amigo de Jesus, havia morrido. E aí as suas irmãs mandaram um recado para que Jesus pudesse vir para curar Lázaro. Aí Jesus disse, eu não vou. Aí depois que Lázaro já estava 4 dias morto, Jesus então disse para os discípulos aqui, que ia para lá, veja só, mas Lázaro já estava morto há 4 dias. Veja aqui comigo, a partir do verso 11. Veja o que Jesus disse. Isso dizia, e depois lhe acrescentou aos discípulos, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Aí o verso 12, disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, aqui a tradução fala, vai ficar salvo, mas vai ficar bom. Ou seja, quando a pessoa está doente e começa a dormir bem, ele começa a melhorar. É isso que os discípulos estão dizendo, não precisamos ir para lá. Aí olha o que Jesus diz claramente agora no verso 14, então, Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu. Ou seja, Jesus estava falando do sono da morte e os discípulos estavam entendendo que era o sono do repouso noturno que nós temos. Então o sono, a morte para Cristo é como um sono, porque ele tem o poder da vida. Por isso que Jesus disse no verso 25, falou ele quando encontrou com Marta, a irmã de Lázaro, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Só para você entender de forma clara, quando você vai dormir, o sono noturno, imagine que você vai dormir às 10 da noite e você acorda às 6, 8 horas se passaram, você vê as horas que passou? Não. Como é que você sabe que você dormiu? Você sabe que você dormiu quando você acorda. Então um morto só vai saber que morreu quando ele ressuscitar por Cristo. Agora o morto não sabe nem que está morto, ele está no sono da inconsciência. E aí, a minha pergunta agora para você, e quando uma pessoa morre, ela vai para onde? Para o céu, para o inferno? Ela está onde? Veja o que Jesus diz agora aqui em João, capítulo 5, veja comigo aqui, verso 28 e 29. Olha o que Jesus diz aqui, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Olha só, Jesus disse que eu e você não devemos nos maravilhar. Olha,
Porque vai chegar um dia que todos que estão no túmulo, ou seja, todos os que estão no túmulo serão ressuscitados. Agora a diferença é uns para a vida eterna e outros só para o julgamento e a destruição. Você compreende? Quando a pessoa morre, ela não vai nem para o céu, nem para o inferno, nem para o purgatório, nem para lugar nenhum. Ela vai para a sepultura, para o sepulcro, disse Jesus. Para que quando ele voltar, aí ele ressuscita para dar recompensa. Amigo, pergunte aqui para você entender, só para você usar a sua razão. Se quem morre já foi para o céu, para o inferno, precisava Jesus voltar mais para quê? Já teria definido as coisas, mas não. Jesus volta para dar recompensa, ressuscita os salvos para a eternidade e os perdidos para a destruição. Essa é a verdade sobre a morte. Eu e você morremos mesmo. Sabe, a alma que somos nós, ela morre, ela é mortal, ela morre, vai para a sepultura, agora espera a volta de Jesus, que é o evento mais importante. Na volta de Jesus, ele ressuscita e aqueles que entregaram a vida a Cristo vai ser ressuscitado e receberão uma vida eterna. Aqueles que rejeitaram a Cristo serão ressuscitados para destruição, julgados e destruídos, porque é assim, essa é a verdade. Então, pare de acreditar em filosofias humanas, em ideias de filmes, em ideias, sabe? Não tem nada a ver. Essa é a palavra de Deus. Viva a palavra. Deixe que a palavra te transforme e viva essa verdade. Que Deus te abençoe. Que essa verdade liberte você desses conceitos errados que é ensinado aqui e que possamos viver a expectativa da volta de Jesus para vivermos eternamente com Ele. Vamos orar. Amado Deus, obrigado pela Tua palavra que é libertadora. Ajuda-nos, Senhor, a viver a cada dia a Tua mensagem. Nós oramos por Jesus. Amém.